A história da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, de Esperantinópolis, ela, em seus primórdios, ela emerge no ano de 1920, quando o frade capuchinho Frei Josué de Monza visita o povoado Centro do Boi e renomeia este povoado para Boa Esperança do Mearim. Então, nós podemos conceber que a história religiosa, o catolicismo, ele se adentra dentro da cidade de Esperantinópolis, nos primórdios da década de 1920, após quando Cândido Mendes e seus companheiros desbravam a margem direita do rio Mearim, chegando até aqui ao que nós conhecemos de Esperantinópolis. Outro fato marcante dentro dessa história do catolicismo é em 1º de novembro de 1935, quando os frades capuchinhos, que por aqui deixavam os seus rastros, trazem a imagem de Santa Teresinha, abençoando o novo povoado, a nova vila, e dando Santa Teresinha do Menino Jesus, trazida pelas águas e pelas correntezas do rio Mearim, numa lancha, para ser a sua nova padroeira, a sua nova patrona deste povoado, deste povo. Eu recordo dos padres capuchinhos que por aqui passaram e deram grandes contribuições, principalmente assim no fervor da fé, como Frei Simeão, Frei Cosme, Frei Raimundo, Frei Narciso, e foram tantos outros que passaram por aqui, também as irmãs capuchinhas, e que tinham sempre esta devoção à Santa Teresinha e nos motivava a cantar os seus cantos, a ver Santa Teresinha com este olhar de padroeira mesmo, como ela se tornou. Em 1955, a 25 de dezembro, por decreto de Dom Emiliano José Lonati, a paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, ela é criada. E neste mesmo ano, quando é celebrado o primeiro festejo à padroeira, encerrado em 15 de agosto de 1955, nós vemos que o primeiro pároco esperantinopense foi um frade capuchinho, Frei Cosme Rinete de Borno, precedido de seu vigário, Frei Raimundo Vale. Ele estruturou a comunidade e impulsionou a educação cristã, principalmente quando nós falamos na educação, que é importante trazer a memória do educandário das Irmãs Capuchinhas de Santa Rosa de Viterbo, que na época era uma educação de qualidade, uma educação referência na nossa região aqui do Médio Mearim. Com a criação da Diocese de Bacabal, em 1968, o território paroquial ele foi reorganizado. E dentro dessa reorganização, em 1970, encerrou-se a participação dos capuchinhos. Houve também um espaço de vacância clerical na paróquia esperantinopense, que foi de 1969 a 1971. E essa continuidade dessa religiosidade, ela foi dada por um grupo de leigos, ministros da Palavra e da Eucaristia. Entre eles nós podemos citar Raimundo Carneiro Correia, Deolindo Ribeiro, Edmar Arruda e o seu Anísio Carneiro Correia. Na década de 70, Esperantinópolis vive um novo contexto, emerge um novo contexto dentro da sua vida comunitária e cristã. É quando o segundo pároco, o padre Raimundo Jorge de Melo, chega a Esperantinópolis e é tido como o primeiro sacerdote diocesano. O ministério de padre Raimundo Jorge ele foi muito marcado pelo impulsionamento das SEBs, pela adequação do antigo educandário Santa Rosa de Viterbo para ser a igreja matriz, com a chegada da imagem do Cristo nordestino, esculpido por mestre Dezinho em 1979.
É o período também em que o hino da padroeira é criado por Raimundo Carneiro Corrêa, musicado por Graça Lima. Então, assim, o pastoreio de Padre Raimundo Jorge de Melo em Esperantinópolis foi um pastoreio muito profícuo. A partir daí, com a saída de Padre Raimundo Jorge de Melo, em 1981, chega para nós Padre Sebastião Oliveira Souza, um padre que continuou reforçando seu compromisso com a paróquia, com a justiça social e com os mais pobres. Foi nesse período que Padre Sebastião esteve conosco e nós experienciamos a igreja estando ao lado do povo, a igreja abrindo as suas portas para os pobres e os oprimidos. Foi nesse momento também que os conflitos agrários na nossa cidade emergiram e Padre Sebastião denunciou. Padre Sebastião esteve ao lado dos pobres, Padre Sebastião abriu as portas da igreja para que todo mundo pudesse estar junto dela. E assim, nós observamos que Padre Sebastião foi um complemento, uma continuação do pastoreio de Padre Raimundo Jorge na nossa paróquia de Esperantinópolis. Eu sou o Padre Antônio Carlos Lima de Carvalho, conhecido por Padre Carlinhos. Ainda tenho pai e mãe, 7 irmãos, moro em Pedreiras. E eu fiquei padre no dia 20 de janeiro de 1986. Naquele dia, o Padre Sebastião estava presente na missa de ordenação, de mala pronta, para ir para São Paulo fazer um tratamento de 1 ano, porque ele estava doente. E Dom Pascásio, logo depois da minha ordenação, me deixou em Pedreiras. Primeiro ano eu fiquei em Pedreiras, mas fiquei indo e vindo para Esperantinópolis. Eu ia e voltava. Passava uma semana lá e outra em Pedreiras. Depois esses dias foram aumentando para 15 até 1 mês. 1 mês lá, outro cá. Lá fazia a cobertura da ausência do Padre Sebastião. Em Pedreiras ajudava o Padre Jacinto, hoje bispo emérito. Então, a minha primeira Páscoa se deu naquele ano de 1986, em Esperantinópolis. Cheguei numa realidade muito diferente, muito cruenta, uma situação muito difícil. Na época tinha na diocese, em várias paróquias, conflitos de terra. E eu cheguei em Esperantinópolis e encontrei essa tensão nervosa entre igreja e Estado. Eu ainda vi capela sendo queimada, vi dirigentes sendo preso, marcado para morrer, o padre proibido de celebrar. E era uma situação assim. Passei o ano de 86 fazendo essa cobertura da ausência do Padre Sebastião. Até setembro de 1987, quando no dia 6 de setembro desse ano, Dom Pascásio me botou definitivamente em Esperantinópolis para ajudar o Padre Sebastião. E assim nós ficamos trabalhando juntos durante 3 anos, até ele ser transferido para a paróquia de Nossa Senhora de Fátima, de Vitorino Freire. Quando o Padre Sebastião voltou de 1 ano de tratamento em São Paulo, eu fiquei com ele lá durante 3 anos, ajudando ele. E quando ele foi transferido, eu fiquei, me vi sozinho para organizar as comunidades. Estava com uma realidade, tinha comunidades que tinha 8 anos, estava com 8 anos sem missa. E aí foi muito difícil essa organização, porque ainda tinha os conflitos, as tensões nervosas, a perseguição da igreja. A igreja era perseguida na época, o padre não era vigiado no que ele falava, era tudo difícil. Uma realidade assim geográfica, comunidades muito distantes, 63 comunidades, um padre só, uma missa por ano, porque não tinha locomoção fácil.
não tinha carro, não tinha estrada, e era tudo, muita coisa feita a pé. E foi assim, uma realidade assim. E depois que eu assumi a paróquia como pároco oficialmente, aí as coisas foram sendo intensificadas na organização de encontro, formação, e dos encontros de dirigente, formação de catequista, de agente pastoral, de preparadores de sacramento. E a paróquia investiu muito nisso aí. Quando não ia para Bacabal fazer a formação, era feito na paróquia mesmo, o recurso de casa, o recurso humano, os assessores de casa mesmo, para evitar também despesas, que na época era muito difícil a situação financeira. A partir de 1986, iniciou-se um longo e fecundo pastoreio do quarto pároco, Padre Carlinhos, que marcou profundamente a identidade religiosa do município de Esperantinópolis. Ele que era artista, que era compositor, líder de pastoral. Ele foi responsável pela construção da nova igreja matriz, inaugurada em 2003. Também foi responsável pela restauração de várias imagens, inclusive da imagem de Santa Teresinha, que chegou em 1935, da imagem de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Ele também criou espaços comunitários, deu destaque à produção artística e litúrgica, também por criação de músicas católicas, que culminou com o lançamento do CD Canta Povo e Esperantivozes. E também foi uma continuidade, todos em sintonia com o que Padre Raimundo Jorge Melo e o que Padre Sebastião antecederam a Padre Carlinhos. Ele celebrou milhares de sacramentos e se tornou referência na história municipal, além de que o seu ministério sacerdotal em Esperantinópolis perdurou por mais de 30 anos. Em seguida foi enviada uma nova missão na Diocese de Bacabal. Uma coisa que marcou muito no período da minha estadia em Esperantinópolis foi a visita da imagem peregrina de Fátima. São 3 imagens de peregrinas, réplica da original. E essas imagens, elas viajam o mundo inteiro. Na época, em 1992, ela veio para a Diocese de Bacabal. E chegou lá em Esperantinópolis, passou um dia e uma noite. Foi muito marcante isso aí. A igreja, que era pequena, diminuiu mais ainda por causa do fluxo de gente. A igreja antiga ela era improvisada, porque era um colégio interno das irmãs franciscanas Capuchinho. E aí essa igreja improvisada, a partir dessa visita da imagem, nasceu o desejo de construir uma outra igreja. E essa igreja atual de Esperantinópolis, tinha um terreno, mas ninguém sabia o que fazer, até que quando Dom Belisário fez uma visita a Esperantinópolis, eu manifestei o desejo de fazer um projeto para construir uma nova igreja, e ele aceitou o projeto, incentivou, e em 2001 nós começamos a construção da atual igreja. Tudo foi feito sem recurso financeiro. Estou me referindo à questão do dinheiro mesmo. Foi tudo muito na base de doação. As pessoas fazendo a doação de material e depois fazendo vaquinha para pagar a mão de obra. A igreja foi construída assim. O que se gastou na época, hoje não daria nem para os ferros de uma construção de uma igreja. Mas as pessoas de fora, quando no cruzamento da rua, 3 de agosto, com o Genésio Carvalho, fica impactado com a visão da igreja. Então, é um dos templos mais bonitos da região do Médio Mearim, a igreja de Esperantinópolis.
E eu sou assim muito grato, fico muito feliz em poder ter essa chance de parabenizar os 70 anos de caminhada e de fundação da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, que é o título original lá de Fátima, na Europa. Em 2021, assume o 5º pároco de Esperantinópolis, Padre Ayrton de Andrade Bezerra, ele que dá continuidade ao zelo pastoral e às obras estruturais iniciadas na gestão e no pastoreio de Padre Carlinhos. Nós observamos que, com o Padre Ayrton, diversas reformas aconteceram, inclusive a transladação do Santíssimo, que era na capela, na parte inferior da igreja, que era como uma cripta, e aí ele traz o Santíssimo para o centro do presbitério esperantinopense. Além do mais, a continuidade, a reforma e a ampliação do Centro de Evangelização Santa Rosa de Viterbo, também no período de Padre Ayrton, que é o que nós estamos experienciando. Nós vivemos as novas reformas dos grupos, liturgia, coroinhas e tantas outras formas com que o Padre Ayrton trouxe essa nova roupagem para a nossa paróquia. E ao longo desses 70 anos, a paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, ela se consolidou e se teve como um marco social, cristão e espiritual. A sua história ela é feita por mãos, por sino, por memórias, que são construídas e que foram construídas por leigos, por religiosas, sacerdotes e pelo povo, que geração após geração mantém viva essa chama da esperança e dessa devoção mariana, essa devoção teresiana e essa devoção franciscana. Eu fico muito feliz em participar dos 70 anos de história da paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, de fazer parte 34 anos dessa história. Eu me sinto assim muito agradecido a Deus por ter me dado a chance e o privilégio de ter trabalhado durante 34 anos em Esperantinópolis. Então eu quero, de coração, pedir a Deus, no alto da sua bondade, da sua misericórdia, do seu amor de Pai, abençoar a paróquia e todos os fiéis da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima.